O Bitcoin bateu novas máximas no dia de hoje, batendo quase 119 mil dólares e puxando junto com ele praticamente todas as altcoins, como Ethereum, Solana e mais. Mas a pergunta que fica é, ainda tem espaço para subir mais ou já estamos chegando no final do ciclo de alta? No vídeo de hoje nós vamos tentar chegar nessa resposta analisando alguns indicadores, tanto do mercado cripto quanto do próprio Bitcoin, e tentar entender se é o momento de compra ou venda desses criptoativos. Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, acredito que muitos de vocês que, assim como eu, têm criptomoeda na carteira, acordou hoje com uma ótima notícia, né? E com um sorrisão no rosto. Pois o Bitcoin chegou a bater a sua máxima histórica e praticamente encostou nos 119 mil dólares. Aqui no nosso gráfico atualizado a gente vê que hoje, às 9h40 da manhã, ele chegou a bater 118.661 dólares, batendo a sua antiga máxima, que tinha sido ali em 22 de maio, de 111.681. E como o Bitcoin ele é a nave-mãe desse mercado cripto, ele acaba puxando todas as outras criptomoedas, né? A gente pode ver aqui que o Ethereum já teve uma alta de incríveis 18,6% nos últimos 5 dias. E assim aconteceu com várias outras altcoins. Nesse momento, eu possuo somente 3 criptomoedas, né, que seria o Bitcoin, com a maior posição da carteira, né, com 85% da minha participação em cripto, Ethereum com 10,75% e Solana com 3,46% da minha posição em cripto. A gente consegue ver que estamos com uma alta bem expressiva, né, principalmente em Bitcoin e em Solana, com o Bitcoin alcançando hoje 380% de valorização do meu preço médio, o Ethereum 76,7% e a Solana 503,04%. Mas a nossa posição de Solana já teve com uma alta muito mais expressiva, quando ela chegou a bater aqui praticamente 950% de valorização, no pico que ela teve no início desse ano, né? Abrindo aqui o gráfico da Solana para vocês darem uma olhadinha, né? Foi no dia 19 de janeiro que ela bateu a sua máxima, de praticamente 300 dólares. E hoje ela vem sendo negociada a 164 dólares. Bom, e depois de uma alta expressiva como essa dos últimos dias, vem aquela pergunta que paira a cabeça de todo mundo que tem uma posição em criptomoedas, né? Será que esse é o fim do bull market? E estamos entrando agora num bear market, ou seja, um mercado de baixa? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Inclusive eu tenho um amigo que também é muito entusiasta de criptomoedas, em que a gente sempre troca essa ideia, né? Sobe um pouco as moedas, a gente já fica, cara, e aí, será que é hora de vender? Será que a gente compra um pouco? Será que vai subir mais? Até onde vai essa alta? E as criptos em especial, é muito difícil de você saber qual que é esse horário de entrar ou de sair, porque ela não é um ativo fixado em algo que tem um valor real. Por exemplo, uma ação que você consegue verificar os lucros dessa empresa, os indicadores que ela está apresentando, para que você se baseie nisso para poder tomar a sua decisão. Mas existem alguns outros indicadores que podem dar uma ajuda para a gente chegar nessa decisão. E os que eu mais gosto de olhar são o indicador de medo e ganância, o MVRV, o múltiplo de Mayer, a dominância do Bitcoin e também um pouco de análise técnica. Bom, começando aqui então com o nosso índice de medo e ganância, que seria o Fear and Greed Index, a gente vê que hoje o nosso índice está em 67, já virando para ganância. Mas no histórico que a gente tem do Bitcoin, a gente vê que está muito longe dos topos históricos desse índice, né? A gente pode ver por esse retângulo verde aqui no gráfico, que é a zona de ganância extrema, onde ele alcançou essa região em alguns momentos do ano passado. Mas nós ainda estamos longe, né? Ou seja, quando o índice bate acima de 80 nessa classificação, ele entra nessa zona de ganância extrema. Como a gente ainda está em 67, ainda tem um pouco de espaço para crescer. Mas a gente nunca pode olhar esse índice isoladamente, porque, por exemplo, se o Bitcoin ele alcança um topo e atinge a ganância extrema, mas ele continua subindo, esse índice ele não continua subindo, ele simplesmente se mantém em ganância extrema, assim como a gente pode ver nesse período aqui. Então não é automático ele bater a ganância extrema e já parar com a subida dele. Por isso você sempre tem que estar analisando esse indicador junto com os outros. Aqui no nosso segundo índice, que é o MVRV, que significa Market Value to Realized Value. O que seria isso? Seria o valor de mercado do Bitcoin dividido pelo valor com que os detentores de Bitcoin têm de preço médio. Ou seja, o quanto que quem tem Bitcoin carteirado está ganhando naquele momento, ou perdendo, né? Mas como a gente está no mercado de alta agora, então a gente está no momento em que praticamente todo mundo está ganhando dinheiro com Bitcoin. Mas como esse aqui representa a média, a gente vê que hoje esse indicador está em 2,65. Ou seja, na média as pessoas estão ganhando 165% de valorização com o Bitcoin. Só que esse múltiplo no topo dos últimos ciclos, ele chegou já a bater 8 vezes, 10 vezes Isso no penúltimo ciclo, e no último ciclo que aconteceu em 2021, ele chegou a bater quase 7 vezes. Então, como a gente está com 2,65 vezes agora, por esse múltiplo a gente vê que também a gente tem
espaço enorme ainda para crescer. Isso, claro, se o Bitcoin se comportar como os ciclos passados dele. Isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque o Bitcoin, a partir desse ano, mais especificamente no decorrer do ano passado, em que houve a entrada dos investidores institucionais também na compra de Bitcoin, pode ser que a gente veja uma mudança no comportamento dele. Porque antes disso, a gente não tinha players grandes nesse mercado. Pelo menos não tão grandes quanto os investidores institucionais, né, que tem boladas e boladas de dinheiro para investir. Como, por exemplo, a BlackRock, a própria MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, que também compra Bitcoins demais e aumentou em muito o seu apetite por compra de Bitcoin nos últimos anos. Então isso pode fazer com que o comportamento dele se altere em relação aos ciclos passados, passando a não ter mais tantas altas explosivas, mas também não tendo mais tantas quedas agressivas igual ele detinha nos últimos ciclos. Bom, e temos também o múltiplo de Mayer, que é uma relação entre o preço do Bitcoin atual e o preço da média móvel dele de 200 dias. Essa relação ela mostra se o preço do Bitcoin atual ela está muito acima, ou em média, ou abaixo do que a sua média móvel dos últimos dias, o que pode mostrar pra gente que ele deu uma esticada muito grande e está sobrevalorizado, ou se ele caiu muito nos últimos dias e está abaixo dessa média móvel. Hoje a gente consegue ver que ele está com um múltiplo de 1,21, ou seja, apenas 21% acima do que a sua média móvel de 200 dias. E esse múltiplo já chegou a bater quase 2,6 no último ciclo, em 2021, 3,5 no ciclo de 2017 e 6,37 no ciclo de 2013. O que mostra também nesse indicador que a gente também teria um espaço para crescer. Só que algo que é inegável, que a gente tem que prestar atenção também, é que a gente vem observando uma tendência de queda nesses múltiplos, né? Então é muito provável que a gente não veja mais esses múltiplos baterem esses picos. Então nos dois últimos ciclos a gente caiu de 3,5 para 2,4. Então nesse ciclo atual eu esperaria nesse múltiplo a gente ver algo em torno de 2 somente, assim como já batemos quase isso no ano passado, em uma das altas que o Bitcoin deu nesse último ano. Bom, agora no nosso quarto indicador, que seria sobre a dominância do Bitcoin, ele mostra quantos por cento do mercado total de criptomoedas que é representado somente pelo Bitcoin e o restante que se divide entre as altcoins. A gente vê que hoje o Bitcoin está representando 66,6% do mercado total de cripto e no topo do último ciclo ele chegou a bater 72%. E o que esse gráfico ele mostra, né? Que quando o Bitcoin atinge esses altos níveis de dominância de market cap, logo após isso começa normalmente as alt seasons, que seria a temporada das moedas alternativas, em que a dominância do Bitcoin cai porque todas as outras criptomoedas sobem tanto a ponto de roubar essa fatia de mercado dele. Então esse gráfico pode estar demonstrando pra gente também que nós estamos chegando nesse ponto, né? E é por isso que eu também tenho um pouco de altcoins na minha carteira, com Ethereum e Solana. Para que a hora que começar essa alt season, que foi algo também normal em todos os outros ciclos, a gente tem uma pequena parte da carteira ali exposta para poder surfar essa onda também. Bom, e aqui trazendo um pouco de análise técnica para vocês, a gente vê que o Bitcoin ele deu uma encaixotada, né, dentro dessa bandeira, e o sinal que a gente estava esperando de rompimento era esse aqui, né, que aconteceu no dia 2 de julho. Então ele rompeu a parte superior da nossa bandeira, utilizou essa antiga zona de resistência como suporte, ficou aqui durante alguns dias e agora estourou para cima. E o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente pode ver como um movimento sequente a esse, uma reprodução dessa última pernada de alta, que seria o mastro da bandeira formada aqui. Então se a gente copiar esse mastro para cá, utilizando essa região como fundo, a gente vê que o Bitcoin pode chegar até 145 mil dólares. Isso, claro, é uma região estimada, né? A análise técnica ela depende de muitos fatores para ela se realizar. Existem sim muitos elementos gráficos que a gente consegue utilizar para poder tentar prever a que preço que os ativos vão chegar, só que a gente tem que lembrar que a economia ela é uma ciência quase que humana e ela reage instantaneamente a tudo que acontece na economia mundial. Então assim, existem razões gráficas para a gente prever que o preço do Bitcoin pode bater nesses 144 mil dólares, porém se acontece alguma coisa nesse meio de caminho, por exemplo, uma intensificação das guerras que já estão acontecendo, ou um novo tarifaço do Trump, ou qualquer outra coisa de escala global que possa ter interferência no preço dos ativos, o preço do Bitcoin pode simplesmente recuar, voltar para baixo dessa linha de resistência, que agora é um suporte, e ficar encaixotado aqui por mais um tempo, ou até cair para baixo disso ainda. É tudo muito incerto, ainda mais num ativo como o Bitcoin, que não é lastreado em praticamente nada, né? Simplesmente na confiança que a gente tem no sistema. Bom, e o que fazer então com a sua posição em cripto? Aqui nós temos 3 cenários possíveis. Bom, se você não tem nada de Bitcoin ainda na sua carteira, cara, você já está muito atrasado. Perdeu praticamente boa
parte do movimento do ativo. Só que pensando no longo prazo, se você entende a mecânica do Bitcoin, quais são os seus benefícios e o potencial que ele pode ter dentro da sua carteira, nos preços atuais ainda cabe um pouco sim. Mas claro, sempre comprando de muito pouco, porque a gente já esticou demais no ciclo. E nos momentos de euforia, igual a gente está agora, principalmente de máxima histórica, não são os momentos ideais para você comprar forte. Mas se você não tem nada e vai comprar ali 0,5%, 1% da sua carteira, eu acho que ainda vale a exposição. Para quem já tem Bitcoin na carteira, mas tem pouco, provavelmente você já está tendo alguma valorização na sua posição, então eu te indicaria para segurar um pouco a mão, cara. Porque o Bitcoin é muito volátil, ele está subindo bastante hoje, mas logo logo ele vai ter uma corrigida que vai se abrir um momento de compra melhor para você, onde você vai estar comprando provavelmente mais perto do seu preço médio. E agora, se você já tem uma posição relevante na sua carteira, mais de 5, 10%, eu acho que não é um momento bom de compra nessa situação, porque você já tem uma posição relevante e a venda dá até para segurar um pouco ainda para vender. Eu vou segurar a minha posição até uns 130, 140 mil, mas a partir desse ponto eu vou ter que começar a dar uma descascada na minha posição, que é a recomendação também que eu tenho para quem já tem muita exposição, né, acima de 20, 30% da carteira. A não ser, claro, que você seja uma pessoa maximizadora em cripto, né? Porque daí se você tem lá 80, 100% do teu patrimônio em cripto, para chegar numa conclusão dessa, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, né? Então, quem sou eu para te falar o que fazer? Bom, então vou deixar aqui até pronto o meu stop em 140 mil e aguardar ansiosamente para que a gente chegue lá, né? Bom, pessoal, vou aproveitar também esse vídeo para poder estar respondendo alguns inscritos do canal que fizeram algumas perguntas no nosso último vídeo. Então aqui o Gabriel Boreto fez duas perguntas. Uma, na verdade, não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ele disse: respondeu a pergunta que eu ia fazer antes de chegar no fim. Se você usa só o preço teto ou se tem uma alocação percentual ideal também. E realmente, Gabriel, eu respondi isso no vídeo. A gente tem sim uma alocação ideal que é estipulada pelas notas que eu dou para cada empresa dentro da minha carteira. Então, estipulando essas notas que eu faço em relação à qualidade de cada empresa, eu consigo saber qual que é o percentual ideal que eu tenho que ter dentro delas e qual que eu preciso comprar e qual eu não preciso comprar. Só que além disso, eu também vejo qual que é o preço teto daquela ação que eu tenho na minha carteira e se naquele momento que eu estou precisando comprar ela está abaixo desse preço teto. Se eu dou check nesses dois critérios, ela está apta para que eu faça o aporte naquele mês. Mas já houve momentos também que eu fiz a compra com a empresa estando abaixo do meu preço teto e eu não estava precisando comprar ela. Pois quando a oportunidade é muito grande, já dizia um sábio, né? Cavalo encilhado não se passa duas vezes. Então a gente acaba comprando também, mas sempre de pouquinho. Nunca fazendo grandes aportes, né? Se a empresa não está no momento de alocação em relação à nossa diversificação dentro da carteira. E uma segunda pergunta do Gabriel: como que eu coloco o yield on cost ali na barra de informação dos ativos? Vamos olhar lá no Consolidador Investidor 10? Bom, aqui com a nossa plataforma aberta, vamos dar uma olhadinha, né? O indicador que o Gabriel mencionou é esse aqui, ó, Yield on Cost. E o que é esse Yield on Cost, né? O Yield on Cost é o valor do dividendo pago pela ação dividido pelo preço médio que você tem daquele papel. Ou seja, diferente do Dividend Yield que aparece lá na página do Investidor 10, por exemplo, que ele relaciona o mesmo dividendo pago nos últimos 12 meses, só que em relação ao preço atual da cota da empresa, esse aqui ele relaciona o dividendo por ação com o seu preço médio. E é um indicador muito interessante para você estar analisando na sua carteira. Então, para incluir esse indicador na sua carteira no Investidor 10, você vem aqui embaixo em editar colunas e aqui você pode selecionar todos os critérios que você quer que apareça dentro dessa sua lista de ativos do Investidor 10. Então você pode selecionar aqui Yield on Cost e salvar. E vocês devem estar se perguntando também por que eu utilizei o Status Invest hoje para mostrar a posição em cripto e não o Investidor 10. Eu, na verdade, eu uso as duas plataformas. E uma eu acho boa para uma coisa, outra eu acho boa para outra. Hoje, como a gente está olhando criptoativos e eles tiveram uma alta bem expressiva no dia de hoje, eu achei legal trazer no Status Invest porque aqui a gente tem a opção de mostrar também a alta que teve no dia, né? Algo que o Investidor 10 não mostra. E até visualmente é um pouco mais agradável aos meus olhos, porque eu sou acostumado a trabalhar tudo com tela escura, né? No modo escuro das coisas. E o Investidor 10 é todo branco, então isso me incomoda um pouco também. Mas para algumas coisas, principalmente a gente entender qual que é a hora de alocar em cada posição, eu prefiro muito mais o Investidor 10, porque ele te dá essa opção de atribuir nota às suas ações. Então, num olhar mais geral da minha carteira, eu acabo utilizando o Investidor 10 e num olhar mais diário, eu acabo utilizando o Status Invest. Pois na minha visão, uma complementa a outra. E se você quiser ver quais foram as movimentações que eu fiz na minha carteira nesse mês e no mês passado, vou estar deixando aqui no card o vídeo do novo aporte que nós fizemos na carteira do canal. E se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum conteúdo que está por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!